Boa tarde, pessoal. Sou o Daniel da Fator Ori Asset. Eu vou falar um pouquinho dos resultados do fundo Orinvest JPP no mês de novembro e, na sequência, o Iago vai dar mais, da JPP vai dar mais detalhamentos da carteira. Bom, no mês, a cota mercado fechou em R$ 96,60, o que representa um desconto de um pouco menos de 3% da cota patrimonial, de R$ 99,94. Nós distribuímos R$ 1,20, que dá um yield de 14,9 em relação à cota mercado. Temos ainda uma reserva de 8 centavos por cota. Estamos aí com praticamente 95% do fundo alocado em CRIs e uma parcelinha só em fundo imobiliário, com uma carteira que está 33% em CDI, 5% em GPM e 62% em IPCA. Eu vou abrir um pouquinho mais o resultado e ver como a gente distribuiu nesse mês. Bom, em novembro, a gente gerou R$ 1,19 por cota e distribuímos efetivamente R$ 1,20. Então, a gente consumiu 1 centavo da reserva e ficou com 8 centavos por cota de reserva, que a gente pode, inclusive, levar para o próximo semestre. Falando um pouquinho do desempenho em relação ao benchmark, o fundo gerou 0,01% de retorno no mês, contra 1,02% do CDI e menos 0,33% do IMA-B5. Nos últimos 12 meses, a gente tem aí 13,88% do fundo de retorno, contra 10,12% do CDI e 9,62% do IMA-B5. Com essa distribuição do mês, a gente fecha aí num yield de 14,90, que é um yield bem próximo dos últimos 3 meses, então a gente está conseguindo manter esse dividend yield. A gente distribuiu, como dá para ver no gráfico abaixo, 1 centavo mais do que geramos, mas tudo isso dentro da normalidade. Bom, no mês nós negociamos 13,7 milhões de reais em aproximadamente 29 mil negócios, que é o número de negócios que o fundo tem negociado aí ao longo dos últimos meses. Eu vou passar a palavra agora para o Iago para ele falar da carteira do fundo. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Iago da JPP. Falar sobre a carteira do fundo, né? Esse foi um mês em que não houve movimentações significativas da carteira, né? O fundo, como vocês podem ver no gráfico de cima à esquerda, fechou o mês alocado 94%, né, dos ativos em CRIs, seguido por 1% em fundo imobiliário e 5% em caixa, né? No meio, o gráfico do meio, com a distribuição por setor, né, a gente vê a maior participação do setor de incorporação, 53% da carteira, seguido por logística, loteamento, shopping, varejo e outros, né? Abaixo, a gente vê a distribuição por indexador e a taxa média ponderada, que o Daniel comentou no início. Então, a gente vê 62% da carteira em IPCA mais 7,3%, 33% CDI mais uma taxa média de 4,2%, 5% em IGPM mais 6,2%. Aqui, a concentração da carteira por devedor, né? Então a gente vê, em relação ao patrimônio líquido do fundo, maior devedora a Carvalho Hosking, 6,6% do patrimônio, seguida pela Lot 5, a Elbor, Minas Brisa, Yasbek e Dínamo. Essas são os devedores com uma participação igual ou maior a 5% da carteira. Como eu comentei, não houve movimentações significativas ao longo do mês. Fechamos o período com 17,2 milhões em caixa, né? Na primeira semana de dezembro, nós já alocamos uma parte desses recursos e temos outras operações, algumas já aprovadas, inclusive pelo nosso comitê, para a qual serão destinados o restante dos recursos em caixa. A duration média da carteira é de 2,4 anos. Aqui, a distribuição do LTV, né, a relação entre o valor do saldo devedor, das operações, e o valor dos ativos, né, a gente vê um LTV médio de 57,3% na carteira.
E aqui, por fim, a distribuição da carteira por classificação de risco, lembrando que essa é uma metodologia própria, né, na qual o ativo e o respectivo devedor são avaliados de acordo com uma lista de critérios quantitativos e qualitativos, e a classificação do devedor é o resultado do somatório da pontuação de cada item, de uma forma ponderada, né? Então, a gente vê uma maior participação dos ativos de nota 3, ativos de alta qualidade, seguido por ativos B+1, que é bem o segmento onde o fundo com esse perfil de risco deveria estar, né? Então, acho que é isso, pessoal. Essas eram as informações sobre o fundo referente ao mês de novembro, e mês que vem nós voltaremos com mais novidades sobre o FII por Invest JPP.